Então, vamos lá. Eles entregaram, a professora Petosa entregou os cadeados, entregou as pastas com os horários e vamos às apresentações, não é isso? Que nós fizemos em sala de aula, lembram? A gente primeiro fez a apresentação, eu falei sobre mim, vocês falaram sobre vocês e depois a gente escreveu, lembra? Relato pessoal, não foi isso que aconteceu? Certo? Então, eles vão se apresentar. Vamos lá? Apresentações. A senhora Petosa nos contou um pouco sobre ela. Coisas chatas, como que cidade veio, o que sempre quis ser professora, largou um emprego em Wall Street, 6 anos antes para seguir seu sonho de dar aulas para crianças. Ela terminou querendo saber se alguém tinha alguma pergunta e Julian levantou o braço. Pois não, disse ela. Ela teve que olhar para a lista para se lembrar do nome do Julian. Julian, pois bem. Legal isso de você seguir o sonho, professora, falou ele. Obrigada. De nada, disse ele. Ele sorriu orgulhoso. Certo. Por que não fala para a gente um pouco sobre você, Julian? Na verdade, quero que todos vocês façam isso. Pensem em 2 coisas que querem que os outros saibam sobre vocês. Mas antes, esperem um instante. Quantos de vocês já estudaram na Beecher? Mais ou menos metade das crianças levantaram os braços. Tudo bem. Então, alguns já se conhecem, mas acho que os outros são novos na escola, certo? Muito bem. Pensem em 2 coisas que gostariam que seus colegas soubessem sobre vocês. E quem já conhece algum dos outros alunos, tente pensar em coisas que eles ainda não saibam. Certo? Está certo. Lembra que ela sempre responde. Então vamos começar com Julian. Julian fez uma careta e começou a dar tapinhas nas testas, como se estivesse se concentrando muito. Que besteira, né? Bem, quando você estiver pronto, disse a senhora Petosa. Tá, a primeira coisa é que... Por favor, comece dizendo seu nome, ok? Interrompeu ela. Isso vai ajudar a me lembrar dos nomes de todo mundo. Ah, tudo bem, meu nome é Julian, disse ele. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer a todos sobre mim é que acabei de comprar no jogo... Lá vem os nomes difíceis, espera aí. Acabei de comprar o jogo Ai, caramba. Battleground Mystic para o Wii. E é totalmente incrível. E a segunda coisa é que compramos uma mesa de ping-pong nesse verão, né? E o Kiko? Vamos perguntar para ele. Ai, meu Deus. Que bom! Adoro ping-pong, disse a senhora Petosa. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, Julian? O Battleground Mystic é para quantos jogadores? Perguntou o menino chamado Miles. Não é esse tipo de pergunta, pessoal, corrigiu a senhora Petosa. Tudo bem. E você? Ela apontou para a Charlotte, provavelmente porque estava sentada lá na frente. Ah, claro! A Charlotte não hesitou nem por um segundo, como se já soubesse o que ela queria falar. Meu nome é Charlotte, tenho 2 irmãs e nós ganhamos um cachorro em julho. O nome dela, uma cachorrinha, em julho. O nome dela é Suki, não é Suzy, é Suki. E nós a pegamos num abrigo para animais. Ela é tão fofinha. Que ótimo, Charlotte. Obrigada, disse a senhora Petosa. Muito bem. Quem será o próximo? O cordeiro vai para o abate. Lembra da frase que o pai falou? Vamos lá. Como o cordeiro indo para o abate. O que se diz sobre alguém que vai... O que se diz sobre alguém que vai tranquilamente a algum lugar sem saber que algo desagradável está prestes a acontecer.
Procurei no Google ontem à noite o significado da frase do papai. Era nisso que eu estava pensando quando a senhora Petosa chamou meu nome e, de repente, era minha vez de falar. Meu nome é Auguste, comecei. E sim, eu meio que resmunguei. O quê? Perguntou alguém. Pode falar um pouco mais alto, querido? Pediu a senhora Petosa. Meu nome é Auguste, repeti mais alto dessa vez, obrigando-me a olhar para cima. Eu tenho uma irmã chamada Via e uma cadela chamada Daisy. E. É isso. Maravilhoso, disse a senhora Petosa. Alguém quer perguntar alguma coisa para o Auguste? Ninguém falou nada. Certo, você é o próximo, disse ela para o Jack. Espere, eu tenho uma pergunta para o Auguste. Disse quem? É difícil, né? O Julian, claro que foi o Julian. Disse o Julian levantando a mão. Por que você tem essa trancinha na parte de trás do cabelo? É uma coisa tipo Padawan? Falei certo, né, Ti? Falei, eu sei que eu falei. Padawan, do Star Wars. Respondi dando de ombros e assentindo. O que é uma coisa tipo Padawan? Quis saber a senhora Petosa. Me perguntou sorrindo. É do Star Wars, respondeu Julian. Um Padawan é um aprendiz de Jedi. Interessante, disse a professora olhando para mim. Então você gosta de Star Wars, Auguste? Gosto sim, professora. Fiz que sim com a cabeça, sem olhar para cima, porque o que eu queria mesmo era escorregar para debaixo da mesa. Qual é o seu personagem favorito? Perguntou Julian. Comecei a pensar que talvez ele não fosse tão ruim assim. Jungle Fett. É Fett ou é Fit? Acho que é Fett. Tiago, pelo amor de Deus, me ajuda. É Jungle Fett. Jungle Fett. Eu acho que é Fett. Jungle Fett. E o Darth Sidious? Disse ele. Você gosta dele? Olha que maldoso. Presta atenção como ele é maldoso. Ok, meninos, vocês podem conversar sobre Star Wars no recreio, falou a senhora Petosa em um tom alegre. Mas vamos continuar ainda, não ouvimos nada sobre você, disse ao Jack. Eita, pulei mais uma, peraí. Agora era a vez do Jack falar, mas admito que não ouvi nenhuma palavra do que ele disse. Talvez ninguém tenha entendido a coisa do Darth Sidious, e talvez o Julian não estivesse dizendo nada demais. Mas em Star Wars Episódio 3, A Vingança de Sith, o rosto de Darth Sidious é queimado pelos raios do Sith e fica completamente deformado. A pele dele fica toda enrugada e a cara inteira meio que derrete. Dei uma espiada na direção do Julian e ele estava olhando para mim. Ele sabia do que estava falando. Claro que ele sabia. Ele quis deixar o Auguste chateado. Maldoso esse menino. Escolha ser gentil. Eu adoro esse capítulo. Houve muita confusão na sala. Quando o sinal tocou e todos levantaram para sair. Conferi meus horários e a próxima aula era de inglês, na sala 321. Não parei para ver se mais alguém da minha turma seguia para o mesmo lugar. Saí correndo da sala, passei pelo corredor bem rápido e me sentei o mais longe possível da frente da classe. O professor, um homem bem alto com a barba amarelada, estava escrevendo no quadro negro. Os alunos entraram em pequenos grupos, rindo e conversando, mas não ergui os olhos. Basicamente, aconteceu o mesmo da primeira aula. Ninguém se sentou ao meu lado, só o Jack, que fazia piadinhas com alguns alunos que não estavam na sala da senhora Petosa. Dava para perceber que Jack era o tipo de garoto de quem as outras crianças gostavam. Ele tinha muitos amigos e fazia as pessoas rirem.
Quando o segundo sinal tocou, todos ficaram em silêncio. O professor virou para a gente. Disse que seu nome era Sr. Brownie. É Brownie de comer mesmo. É, Sr. Brownie. Então, começou a falar sobre o que estudaríamos naquele semestre. A certa altura, em algum momento entre uma dobra do tempo e 100 of the sea, ele nem notou, mas se interrompeu. Ele me notou. Ele está falando de um período de tempo que tem também no Star Wars, tá? É tipo assim, de um momento para o outro, ele notou o August. Mas não se interrompeu, ele estava falando e continuou falando. Passei a maior parte do tempo rabiscando no caderno enquanto ouvia, mas de vez em quando eu olhava de relance para os outros alunos. A Charlotte estava na aula, Julian e Harry também. O Miles não. O Sr. Brown havia escrito no quadro negro, em grandes letras de forma: preceito. Vocês sabem o que é preceito, a gente conversou sobre, né? Certo. Quero que todos anotem esta palavra no topo da primeira folha do caderno de inglês. Enquanto fazíamos isso, ele disse: muito bem, quem pode me dizer o que é preceito? Alguém sabe? Ninguém levantou a mão. O Sr. Brown sorriu, assentiu e se virou para escrever no quadro de novo. Preceitos. Regras a respeito de coisas muito importantes. Como lema? Perguntou alguém. Como lemas, respondeu o Sr. Brown, balançando a cabeça afirmativamente enquanto continuava a escrever no quadro negro. Como uma citação famosa, como a mensagem de um biscoito da sorte, qualquer ditado ou fundamento que motive você. Basicamente, um preceito é qualquer coisa que nos sirva como orientação quando tomamos decisões difíceis sobre algo muito importante. Ele escreveu tudo isso no quadro e depois se virou para nós. Então, deem-me exemplos de coisas muito importantes? Perguntou-nos. Algumas crianças ergueram o braço e, conforme o professor as apontava, elas davam suas respostas. E ele escrevia no quadro com uma caligrafia terrível. A letra dele era feia, que nem a da Pro, né? Mas vocês entendem a letra da Pro. Regras, trabalho escolar, dever de casa, foi escrevendo. As crianças foram falando, ele foi escrevendo. O que mais? Perguntava e escrevia, sem nem se virar. Vão falando. Anotou tudo o que os alunos disseram. Família, pais, bichos de estimação. Uma menina gritou: o meio ambiente. Meio ambiente, escreveu na lousa. Ele escreveu isso no quadro e acrescentou: nosso mundo. Tubarões, porque comem criaturas mortas do oceano, disse um dos meninos que se chamava Reed. O Sr. Brown anotou: tubarões. Abelhas, cinto de segurança, reciclagem, amigos. Certo, disse o Sr. Brown, escrevendo tudo o que falavam no quadro negro. Quando terminou e se virou para nós, nos encarou de novo. Mas ninguém falou a coisa mais importante, disse ele. Todos nós olhamos para ele sem mais nenhuma ideia. Deus? Tentou alguém e percebi que, embora o Sr. Brown tenha escrito Deus no quadro, essa não era a resposta que ele queria. Sem mais uma palavra sequer, ele escreveu: quem nós somos? Quem nós somos? Disse, sublinhando cada uma das palavras ao pronunciá-las. Quem nós somos? Nós, certo? Que tipo de pessoas somos? Que tipo de pessoas são vocês? Não é isso o mais importante? Que tipo de pessoa eu sou? Algum de vocês notou a placa ao lado do portão dessa escola?
Leram o que estava escrito? Alguém? Ele olhou em volta, mas ninguém sabia. A placa diz: Conhece-te a ti mesmo, falou o Sr. Brown, sorrindo e assentindo. E é isso que vamos fazer aqui: descobrir quem somos. Achei que estivéssemos aqui para estudar inglês, soltou Jack, fazendo todo mundo rir. Engraçadinho, né? E é isso também, respondeu o professor, o que achei muito legal da parte dele. Ele se virou de costas e escreveu em enormes letras de formas que ocuparam toda a largura do quadro negro. Preceito de setembro do Sr. Brown. Quando tiver que escolher entre estar certo ou ser gentil, escolha ser gentil. Muito bem, retomou ele, virando-se novamente para trás. Quero que criem uma divisão nos cadernos e a chamem de Os Preceitos do Sr. Brown. Enquanto fazíamos o que foi pedido, o professor continuou. Escrevam a data de hoje no topo da primeira página. E de hoje em diante, no início de cada mês, vou escrever no quadro um novo preceito. Novo preceito do Sr. Brown. E vocês irão copiá-lo no caderno. Em seguida, vão discutir o preceito e seu significado. E no fim do mês escreverão uma redação sobre ele, sobre o que significou para vocês. Assim, no fim do ano, todos terão sua própria lista de preceitos. Peço a todos os meus alunos que, durante o verão, criem seus próprios preceitos, escrevam-no em um cartão postal e me enviem de onde quer que estejam passando suas férias. As pessoas fizeram isso mesmo? As pessoas fizeram isso mesmo? Perguntou uma garota cujo nome eu não sabia. Ah, sim, respondeu ele. Fazem isso de verdade. Já tive alunos que me mandaram novos preceitos, mesmo muitos anos depois de terem se formado. É muito legal. Ele fez uma pausa e coçou a barba. Mas tudo bem. Sei que o próximo verão parece estar muito distante. Brincou, fazendo a gente rir. Então, podem relaxar um pouco enquanto eu faço a chamada e quando terminarmos, vou falar um pouco sobre todas as coisas divertidas que fazemos este ano. Na aula de inglês. E olhou para o Jack, né? Claro que sim, porque é o Jack que fez a piadinha. Ao dizer isso, e olhando para o Jack, também foi engraçado, porque todos riram. Enquanto eu escrevia o preceito do Sr. Brown de setembro, de repente me dei conta que ia gostar da escola, do jeito que fosse. Almoço. Tinha me alertado sobre o almoço da escola, então acho que eu deveria saber que seria difícil. Só não esperava que fosse tanto. Basicamente, todas as crianças de todas as turmas de 5º ano inundaram o refeitório ao mesmo tempo, falando alto, esbarrando umas nas outras, igualzinho nosso recreio, né? Esbarrando uma nas outras enquanto corriam para as mesas diferentes. Uma das inspetoras que tomavam conta do refeitório disse algo sobre ser proibido guardar lugares, mas não entendi do que ela estava falando. E talvez mais ninguém tenha entendido, porque quase todo mundo estava guardando lugar para os seus amigos. Tentei me sentar em uma mesa, mas a criança na cadeira ao lado disse: Ah, desculpa, já tem alguém aí. Então fui a uma mesa vazia, esperei até a bagunça acabar e a inspetora nos dizer o que fazer em seguida. Quando ela começou a explicar as regras do refeitório, procurei em volta para ver onde Jack Will estava, mas não o vi por perto. Ainda tinha alunos entrando quando os professores começaram a mandar os ocupantes da primeira mesa pegarem suas bandejas. Fizeram fila no balcão. O Julian, o Harry e o Miles estavam sentados mais para o fim do refeitório. Mamãe havia feito um sanduíche de queijo para o meu almoço, com biscoitos cream cracker, e uma caixa, biscoito de água e sal, aqueles que tem na escola.
e na hora da colação, na hora do café da manhã, né? E uma caixa de suco. Por isso, não precisei ir para a fila quando minha mesa foi chamada. Em vez disso, simplesmente me concentrei em abrir a mochila, pegar o saco com o lanche e bem devagar abrir a embalagem de papel alumínio do sanduíche. Mesmo sem erguer os olhos, eu sabia que estava sendo observado. Sabia que as pessoas estavam cutucando umas às outras, espiando pelo canto dos olhos. Pensei que já estivesse acostumado com esse tipo de coisa, mas talvez não. Havia uma mesa cheia de garotas cochichando sobre mim. Sei disso porque estavam tapando a boca com a mão. Os olhos ficavam indo e voltando na minha direção. Odeio o meu jeito de comer. Sei que parece muito estranho. Passei por uma cirurgia para corrigir o lábio leporino quando era bebê e depois por outra quando tinha 4 anos, mas ainda tenho um buraco no céu da boca. E embora tenha passado por uma cirurgia para alinhar o maxilar, há alguns anos tenho que mastigar. A cirurgia foi há alguns anos. Tenho que mastigar a comida na parte da frente da boca. Eu nunca tinha percebido como isso era estranho, até que certa vez, em uma festa de aniversário, um dos garotos disse que para a mãe do aniversariante, que não queria se sentar do meu lado, porque eu fazia muita sujeira, deixava escapar farelos de comida da minha boca. Sei que o menino não fez por mal, mas ele se meteu em uma grande enrascada depois, porque a mãe dele ligou para minha mãe para pedir desculpas. Quando cheguei em casa depois da festa, fui até o espelho do banheiro e comecei a comer um biscoito, para ver como ficava quando estava mastigando. O garoto estava certo. Eu como feito uma tartaruga. Se é que você já viu uma tartaruga comendo. Como um monstro do pântano pré-histórico. Ele fala dele também de um jeito, né? A mesa do verão. Ei, esse lugar está ocupado. Olhei para cima. Uma garota que eu nunca tinha visto estava de pé, em frente à minha mesa, com uma bandeja cheia de comida. O cabelo dela era castanho, comprido e ondulado, e ela usava uma camiseta marrom, com um sinal de paz roxo estampado. Não, respondi. Ela perguntou, né? Desculpa, eu li errado. Ela perguntou, ei, esse lugar está ocupado, né? E aí ele respondeu, não, respondi. Ela pôs a bandeja na mesa, deixou a mochila no chão e se sentou na minha frente. Então começou a comer o macarrão com queijo que estava no prato. Argue, resmungou depois de engolir a primeira garfada. Eu devia ter trazido um sanduíche como você. É, falei concordando. Aliás, meu nome é Summer. E o seu? Meu é August. Legal, disse ela. Summer. Outra garota se aproximou da mesa carregando uma bandeja. Por que você sentou aqui? Volte para a nossa mesa. Estava muito cheia, respondeu Summer. Venha se sentar aqui, você tem espaço. A outra garota pareceu um pouco confusa por um segundo. Notei que ela era uma daquelas meninas que eu havia flagrado olhando para mim e cochichando e escondendo a boca com a mão. Summer também estava sentada lá antes. Deixa para lá, disse a garota afastando-se. Summer olhou para mim, sorriu e deu de ombros. Depois comeu outra garfada do macarrão. Ei, nossos nomes meio que combinam, falou enquanto mastigava. Acho que ela percebeu que eu não havia entendido. Summer significa verão e August é agosto. Em agosto é o verão aqui, explicou ela, sorrindo e com os olhos arregalados, como se estivesse esperando até eu entender a piada. É mesmo, falei depois de um segundo. Esta pode ser a mesa do verão, disse ela. Só quem tiver o nome relacionado ao verão vai poder sentar aqui. Vamos ver, será que tem alguém chamado June ou Julie? É junho, perdão, julho ou julho. É June ou Julie, né? Que é junho e julho em inglês. Tem uma Maia, sugeri. Tecnicamente, maio ainda é primavera, argumentou Summer. Mas se ela quiser se sentar aqui, podemos abrir uma exceção. Ela falou isso como se de fato já houvesse pensado em tudo. Tem o Julian.
Não falei nada. Tem um garoto chamado Reid na minha turma de inglês, comentei. É, eu conheço o Reid, mas por que o nome dele tem a ver com verão? Perguntou ela. Não sei bem, respondi, encolhendo os ombros. Só pensei, tipo, em uma rede balançando na beira da praia ou coisa parecida. Tá tudo bem. Ela assentiu e pegou um caderno. A senhora Petosa também poderia sentar aqui. O nome dela meio que me faz pensar em Pétala, que também me parece uma coisa de verão. Ela é minha professora de orientação, falei. E é minha de matemática, respondeu Summer, fazendo uma careta. Ela começou a anotar os nomes nas penúltimas páginas do caderno. Então, quem mais? Perguntou ela. No fim do almoço, havíamos elaborado uma lista com nomes de alunos e professores que poderiam se sentar na nossa mesa, se quisessem. A maioria dos nomes não era de fato de verão, mas tinha alguma semelhança. Consegui até incluir o Jack Will, alegando que ele provavelmente gostava de ir à praia. A Summer achou que tudo bem. Mas se alguém quisesse sentar conosco e não tiver um nome relacionado ao verão, disse ela muito séria, vamos deixar a pessoa? Se for legal, certo? Eu concordei, certo, mesmo que seja um nome de inverno. Fechado então, exclamou ela, fazendo um sinal de positivo com o polegar. A Summer combinava com seu nome, tinha a pele bronzeada e seus olhos eram verdes como uma folha. Beijo.